Tranquilo? Tudo bom? Você já tá me Obrigado. Você não pode bater? Hã? Espanha? Da bandeira de qual país? Aí, querida, tu é que tá bem? Conheceu? Mais um lugar. Sangue no olho, né? Não sei, sangue no olho. O baixinho não viu, cara. Porque ele não olhou pro lado e nem eu de trás. Aí, tu viu que eu olhei quando a gente tava passando e ele não olhou pro lado. Você apontou ele lá no Face. Vou aparecer pra vocês. Vai tocar o cara! Tá bem? Boa tarde. Bom, tu aparece no terceiro? Beleza? Olha a cadeira! Silêncio que o saco é ali, ó. Não, já não vai mais ser. Boca, velho. Cala a boca. Respeite os palestras, agora ele vai falar, tá? Pô, todo mundo consegue entender? Não! Apagada é melhor. Apagada é melhor. Porque lá no final fica. Tá, pega aí. Paga. Entendi. Bom, meu nome é Arilson. Prazer, Arilson. Eu só deixar ele falar. Prazer com brincadeira. Esse é meu colega Matheus. E a gente vai tentar fazer uma palestra divertida. Ninguém gosta da palestra chata. O cara chega aqui e fica falando. E tipo, ninguém, todo mundo dormindo, conversando, conhecido, mexendo no celular. Obviamente não é. Então, faremos algo, tentaremos fazer algo divertido para que todo mundo possa pegar a mensagem e rir. Bom, se alguém ouvir algum palavrão, fique tranquilo, foi dito intencionalmente. Eu vou procurar me referir mais a você, como se fosse uma coisa mais formal com cada um dias de galera. Assim, posso até dizer, mas vou falar mais de você. Tá bom. Beleza! A vida é aquilo que se passa quando você olha no celular. É bom, não é? Mexer no telefone o dia inteiro ali, mas é um malefício igual. Todo mundo gosta, né? Ninguém vai regredir, vai voltar a não usar o telefone. Só que, tipo, eu até aprovo, tipo, quando a gente está na rua, não mexer no telefone, eu evito bastante, porque a gente deixa de ver o melhor da vida, que é em volta, o mundo, o Brasil acontecendo. E eu prefiro, particularmente, em casa, quando não tem ninguém comigo, apenas eu, o telefone e 1 bilhão de pessoas virtualmente. E
é um malefício, realmente, porque a gente deixa de viver, a vida passa e a gente não percebe. Uma hora ali, pra gente, é um dia pro mundo, mais ou menos, que a gente não vê. Ah, vou só olhar a hora. Daí bate uma mensagem, opa, não sai mais daqui. Vou ficar ali o dia inteiro. Então, claro, veio para facilitar a vida, mas não para acabar com ela. Hoje em dia, não precisa mais de trabalho forçado, braçal, para pegar alguma coisa, dá 4, 5 comandos ali, uma máquina busca uma peça de 10 toneladas e traz na sua frente. Então, é bom, a comunicação aumentou o máximo. Hoje em dia a gente fala com alguém lá da China e sem gastar muito. Então, não se torne um refém, não façam da tecnologia uma prisão para vocês. Eu não vou dizer que eu não uso também o telefone, eu sou viciado também, todo mundo é. Então, todo mundo está propenso a ser um refém, mas vamos tentar evitá-lo. É claro que o mundo é um antes e outro depois da chegada do celular. Hoje em dia ele tem muita utilidade e facilitou muito a vida das pessoas. Só que o que acontece hoje é que ele trouxe consigo um individualismo, onde tem 4 amigos ali, cada um está numa conversa paralela, e daí o outro pergunta, né, o que tu acha? O outro, nem aí, né, o outro mundo. E até na própria casa, entre família, o filho perguntando para a mãe o que vai ter de almoço ou janta hoje, em vez de chegar e cara a cara, olho no olho e perguntar. Então acabou se criando esse individualismo na nossa sociedade. E claro que é bom, né? Não dá para querer largar o celular, isso seria burrice. Mas também usar com cautela. Por gentileza, alguém se propõe a passar o celular? Não, Aí eu passo. não. Tá bom, não sei. Sem graça. Sem graça, tu não tá prestando atenção aqui. Falei contigo, porque tu quer falar Já disse tudo, né? Nem precisa dizer. Mas eu botei só para colocar isso aqui, sabe? Nem precisava. Bom, os alunos ficam com receio, às vezes, de responder uma pergunta simples. Digamos, alguém seria voluntário em responder uma pergunta que eu... Sim. Uma pergunta simples. Tá, então faz. Aqui eu tenho 2 ao voluntário. O que é estudo? Opa, não, acho que Você vem pro colégio. É a busca do conhecimento. Maravilhoso, tá certo? Uma outra, então, um pouco mais elementar. Poderia me dizer qualquer coisa sobre tudo? Deus é tudo. Qualquer coisa sobre tudo. O que é tudo? Pode ser qualquer coisa. Deus é tudo. Também? Olha, É mais do que esse tudo. qualquer coisa sobre tudo poderia ter dito qualquer coisa. Estava certo? Também, enfim, qualquer coisa, literalmente. Agora, ao contrário, alguém pode me dizer tudo sobre qualquer coisa? Depende da... 100%. Não sabemos tudo. A Mirella falou. Não importa. A Mirella não tem. Não importa a coisa. Não importa. Uma vez. Não, o estudo é um investimento na obtenção de conhecimento, não é uma perda de tempo como muitos acham. E quem estuda está mais propenso a realizar exames ou algo assim, está mais preparado para o seu futuro. Tem tendências de errar menos do que quem não estuda. E, obviamente, pensa no seu futuro. Não aquele que não estuda e não pensa. Mas o que não estuda vai errar mais do que aquele que se preparou para chegar em determinada área ou algo assim. Hoje em dia, daqui a alguns anos, estaremos na terceira revolução industrial. E o ensino médio hoje em dia está sendo o mínimo para você conseguir um emprego. Então, futuramente, ele não vai ser mais nem o mínimo. Para você conseguir um emprego, você vai ter que ter ou
curso técnico ou uma faculdade. Então, quanto antes você buscar o algo a mais, vai ser melhor, para depois você não estar correndo atrás, tendo que fazer N coisas, do que uma coisa que você poderia fazer agora, que você tem mais tempo, mais disponibilidade. Muitos aqui trabalharam no aposta, né? Então, tipo, um pouco fora, não adianta falar muito assim, sobre a realidade fora da escola, porque vocês, obviamente, não saíram daqui. Estão torcendo para sair, mas eu aposto que vão se arrepender. Eu me arrependi. Quando eu estava na segunda série ou terceira, eu torcia para acabar uma vez a escola, eu não aumentava mais. No segundo ano de aula, eu estava pirando. Tanto que eu cheguei no terceiro ano, em novembro, eu estava torcendo para que não acabasse nunca mais. Porque era aqui o lugar que eu queria estudar. Gatinha no colégio, né? Por palavras da minha boca, né? Fazer o quê? Então, tipo, eu não vinha pra estudar, obviamente. Ninguém veio pra estudar. Quem veio pra estudar, levanta a mão. Eu. O que você aprendeu na aula de ontem? De ontem era domingo. Sou pessoa civilizada, pelo amor de Deus. Tá bom, me equivoquei. Ninguém é perfeito. Tem de hoje e na sexta-feira. Deu outro, tá bom, eu errei. dia de aula, hein? Eu errei! Tá bom. Tá, enfim, o que eu tava falando? Deu outro. Tá. Simplesmente fazer a escola, aprendeu. Vocês lembram do que aprenderam a última vez? Não, você esquece. Foi ontem que... Ontem? Não dá nem lembro. Ontem aprendi nada. Bom, enfim, a maioria veio pela minha Helena ou... Não Não, posso treinar. tá, enfim, ou pela companhia, que é o mais certo. Isso. Então, se reclamam de acordar cedo pra vir à escola, é muito pior acordar cedo pra ir trabalhar. Isso é uma coisa séria. Então, tipo, tem que ir na aula hoje, que merda, tem que aguentar aquele professor lá. Só que tu não ganha nada pra estar aqui. Se tu vem, se tu quer. Se não quer, pode fugir de casa, enfim. Mas no trabalho, não. Vai estar ganhando, só que vai ver todo dia teu patrão, o cara rigoroso que exige. Se tu não fizer alguma coisa, a tolerância é zero. Na escola, a tolerância é 100. Se tu chegar uma vez atrasado, tudo bem, uma vez, a segunda não beleza, a terceira é uma advertência, a quarta nem dão mais bola. Sei, olha o que é. Então, no emprego, não. Chegou uma vez, ó, já desconta o salário. A segunda, pode ir embora e não trabalha mais aqui. Tu vai começar a chegar atrasado. Na terceira. Enfim, aproveitem. Agora não adianta mais falar. Eu acredito que em qualquer lugar, aproveitem o que vocês têm de aula, o que vocês têm. Pode aprender tudo aqui, só não quer, que não quer mesmo. Então, enfim. Talvez o principal problema dos alunos no Brasil seja estudar para a prova. Porque o que acontece, o aluno na noite anterior à prova vai, estuda o que acha que vai cair na prova. No outro dia vai, faz a prova, tira a nota que tem que tirar. Mas se você chegar 2 horas depois para ele perguntar o que mesmo que você tinha estudado, como é que era mesmo o assunto, me explica, ele esqueceu tudo. E até que chega no terceiro ano, os alunos saem, 90%, todos não. 90% dos alunos que saem, cai uma coisa no Enem, que vão fazer assim, uma faculdade federal que é mais disputada, nada. Passar é improvável. Porque se você retroceder até uma 7ª, 8ª série, tirando matemática, que vai ficando mais fácil, português, história, geografia, o aluno não sabe nada. E talvez um pouco se acontece isso porque na maioria das vezes o aluno torce. O aluno não, a pessoa também torce para a vida acabar. Torce para o dia acabar para poder chegar em casa, torce para a semana acabar para chegar o fim de semana, torce para o mês acabar para chegar o 5º dia útil, torce para o ano acabar para chegar as férias e as festas. E sem perceber, ele está torcendo para a vida acabar, para a vida passar mais ligeiro. Talvez essa seja a escola da tristeza, que prepara a pessoa, o profissional,
para a vida triste. Olha, uma outra pergunta simples, alguém se disponibiliza em responder? O que é aprender a aprender? Bom, eu respondo. É meu dever. Aprender é se entender o que não se entendia antes. E aprender a aprender é descobrir qual é a forma mais fácil de fazer isso. Mas qual é a forma mais fácil de aprender alguma coisa? Depende do que eu vou estudar. Matemática é mais difícil do que português. História é mais difícil do que geografia. Enfim, não existe uma maneira apenas de aprender. Tanto faz ler um livro, assistir uma videoaula, falar com o professor, debater com alguém. Então, não adianta eu dizer qual a forma mais fácil de eu aprender se vocês não descobrirem a forma de vocês aprenderem. De qualquer forma, se torna muito mais fácil quando você realmente aprende a aprender. Porque você fixa com muito mais facilidade aquilo que você quer realmente aprender. Tanto faz chegar algo, se for algo curioso para você, me chama a atenção aquilo, eu vou estudar. Eu li uma vez, já sei, não preciso mais, porque entrou com facilidade na minha cabeça. Então, se é alguma coisa difícil, lê 4, 5 vezes, mais, até você entender. Uma leitura de um texto difícil, você lê o primeiro parágrafo, não entende. Lê de novo, lê umas 4, 5 vezes, não entendeu, passa para o segundo. Leu, entendeu o segundo, o primeiro já começa a fazer efeito e começa a entender. Então, gasta uma página que você lê em menos de 1 minuto, gasta 10 minutos lendo uma página. Um texto difícil, não uma história. Uma história é simplesinha, você lê uma, você já sabe o que passou, te dá até o final da história. Então, descubram e não procrastinem o estudo, tipo, hoje eu vou estudar. Daí recebem uma chamada. E aí vão sair. Mano, eu vejo para amanhã isso aqui nunca mais vai acabar de estudar. Você nunca mais vai estudar. Então, estudo exige empenho, bunda na cadeira, dedicação. Nada é tão esforçado quanto estudar. Porque exige o máximo de desempenho. Então, nadar, correr, fazer academia não é tão esforçado quanto estudar. Estuda 15 minutos por dia, já dá uma dor de cabeça, dá um desconforto, porque você não está acostumado. Então, obviamente, você vai ter que dormir, dar um cansaço. Ao contrário da academia, você faz 1 hora, 2, 15 horas, 20 por dia e descansa 10 minutos e já faz de novo. Nem dá tempo, né? Às vezes nem descansa. Então, descubra a melhor forma de fazer isso. Enfim. Estudar não é apenas uma questão de você adquirir um diploma para dizer sou formado em tal coisa, mas vai mais além do que isso, é uma questão de você ter um conhecimento, de você ter um pensamento próprio, um senso crítico, de você conhecer os limites do teu discurso, porque o que acontece hoje é que as pessoas que têm muito conhecimento se aproveitam disso e acabam pisando, humilhando, enganando as pessoas que não têm conhecimento. Então, estude para que você não seja enganado, para que não pisem em você, para que você não seja humilhado, para que você tenha o seu próprio pensamento, a sua própria opinião. Sem essa de dizer, o mundo é injusto, eu sou burro, eu não consigo aprender. Não, ninguém é burro, todo mundo tem a mesma capacidade intelectiva. Nem todo, só se for um, na cabeça. E uma coisa que eu vejo, assim, é muita informação hoje em dia sobre tudo. Vai pesquisar um assunto, tem muita informação sobre ele. Então tem que ler muito para saber tirar uma ideia. Afinal, para que lado eu vou me posicionar? Tipo, para lá ou para cá? Sou política. Um fala que está errado, o outro diz que não. Afinal, para que está certo? Eu tenho que estudar, buscar, saber escolher depois. Lê sobre nutrição. Uns dizem, não, mas tem que comer bastante ovo. O outro diz, não, mas só por causa disso. Não, mas não, eu não posso. Então eu vou pesquisar na internet, vou lá ver, estudar, buscar em livros. Afinal, o que eu prefiro? Acreditar em quem? Hoje a informação é muito disponível hoje. Basta nós querer se dedicar e ir lá buscar um assunto que a gente acha interessante antes. E... Nada. Tudo bem. Quando é muito conhecimento, você não adquire tudo aquilo que você... É pouquinha coisa. Você estuda, estudei muito hoje. Mas o que vai fixar é pouquinha coisa. Só os mais importantes, só os detalhes
específicos, assim, certo? Pergunte-se se você é aquele aluno passivo que apenas assiste a aula, faz um resumo do que acha que precisa e apenas copia a matéria, ou se você é um aluno que vai e tira uma hora na tarde ou uma hora na noite para rever o que você estudou pela manhã. Pergunte-se qual tipo de aluno você é. Outra pergunta, digamos assim, ler e entender. Não é errado o professor chegar para o aluno ler, só que o aluno tem a convicção que ele só tem que ler, não precisa entender, não precisa explicar nada, ele só tem que ler. O professor não, ele entrega o livro dizendo leia, entenda, desenvolva e explique. A diferença, quando a pessoa lê, ela só lê, ela decora e ela fala. Quando ela entende o que ela está lendo, ela entende, ela desenvolve, ela explica, ela cria argumentos sobre aquilo, ela expande o que ela entendeu em várias coisas. Então, que nem uma coisa assim, escola de Playboy, é bem engraçado. Tipo, o professor diz para o aluno, ó, lê isso aqui, e o aluno já pira, né? Como assim ler isso aqui, cara? Eu não vou ler. Imagina só eu ler no livro ali, papel, cara. Esse cara tá zoado que eu vou ler esse livro. Eu não vou, não sou louco. Que tal? Imagina só a chance que ele tá perdendo de ler. Não interessa, tipo, física, geografia, enfim, qualquer outro, mas não só leiam algo, não fiquem só nas coisinhas fáceis, tá? Solzinho ali, uma nuvem e deu. Pegue algo difícil, se desafio, tem o sangue, corram atrás, não fiquem. Hoje crescemos numa sociedade que te impõe, uma sociedade consumista que ela te dá tudo e você se acomoda da melhor forma e do jeito mais fácil. Não é isso, a vida vai te dar o que tu precisa, só que isso que tu precisa não é o que tu quer. Então corram atrás do que vocês querem, não fiquem só eu tô trabalhando, o trabalho que tá bom, ganho um pouquinho, sobrevivo só e deu pra bola. Não, corram atrás, não fique só. E não escolha a faculdade que os outros estão fazendo, eu não consegui o que eu quero, eu vou fazer também só pela companhia. Não cometam esse erro, porque vocês vão passar 5 anos estudando e daí vão começar no emprego e vão se arrepender. Que droga, não era isso que eu queria. Então, demora o tempo que for, 10 anos, 20, mas consigam a faculdade que vocês querem, trabalhem no que vocês querem. Sem essa de dizer, eu não consigo, não adianta, não vou. Tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar, a maioria tem. Não sejam uma regra, sejam uma exceção, sejam alguém na vida, não todo mundo igual, porque uma coisa sobre político também, todo mundo, aquele que estuda, que sabe, que vai votar no certo, se lasca. Porque aqueles que não estudaram são 1 milhão contra 100. Quem vai se dar mal? 100 que votaram no correto e os outros só ganharam, foram comprados, venderam os votos deles. Então, para fazer a diferença, você tem que ser a diferença, não seja igual aos outros. E sem essa dizer, nunca é tarde para estudar. É verdade, só que não vão começar quando vocês tiverem 70 anos de idade, porque não vai adiantar nada. Vocês têm a oportunidade agora, vocês não... A maioria não precisa sustentar a casa, não tem filho, não tem nada, não tem despesa. Então, não fiquem, vou estudar daqui uns 100 anos. O cara lá é analfabeto e hoje é rico. Eu também vou ser. A sorte sempre vai para os outros, não acredite nessa... Sem ilusão. Eu vou jogar hoje na Mega Sena, o cara ganhou, eu também vou ganhar. Gasta o dinheiro da Mega Sena para ganhar ela e não ganha. E daí acaba se lascando e vive se torna um cara chato, uma mulher chata o resto da vida. E se começar a se jogar para baixo, não consigo, é óbvio que não vai conseguir. Se tu nem tentou, se tu tentou e não conseguiu, beleza, colocou muito à frente daqueles que nem tentaram. E se tu não quer algo, a vida vai te dar qualquer coisa. A vida vai te dar o que tu precisa, mas não é o que tu precisa. É o que tu quer. Para quem quiser pegar o hábito do estudo, começa com 15 minutos. Durante 21 dias seguidos, sem pular fim de semana. Depois desses 21 dias, o teu cérebro vai ter se acostumado e isso vai virar um hábito. Vai ser tipo escovar os dentes, não vai ser tão chato, porque o nosso cérebro a gente só comeria e dormir. É vagabundo. Então, é uma coisa que tem que ter um empenho. Pegar esse hábito. Como
ele falou em qualquer curso só para seguir os outros. Tem um filósofo chamado Nietzsche, ele escreveu um livro chamado Assim Falava Zaratustra. Tem uma hora que ele fala mais ou menos assim: leve o tempo que for para achar o teu lugar, a tua praia, mas quando achar, não recue ante nenhum pretexto. Bom, o que ele quer dizer com isso? Se pergunte, procure descobrir aonde é o teu lugar, qual que é a sua finalidade aqui nesse mundo. Fazendo o quê? Aonde que a vida vale a pena. Percebam que na maioria das vezes, como eu falei, a gente só torce para a vida acabar. Então, existe uma coisa chamada felicidade. Um instante de vida que vale por si só. Quando você gostaria que a vida durasse para sempre. Um momento que você gostaria de repetir. E quando você acha a sua finalidade, você, sem dúvidas, vai descobrir a felicidade, a alegria, a potência de agir. E a gente sabe que crescer na vida dói e dá trabalho. E muita gente não está preparada para isso. E acaba virando uma folha ao vento, que não escolhe o que é para si. É a vida que dá qualquer coisa. É levado por aí. Você quer ser uma folha ao vento ou senhor do próprio destino? Percebam que se você for uma folha ao vento, a vida vai te dar qualquer coisa. Vai te dar um salário meia boca, vai te dar um trabalho meia boca, vai te dar um marido ou uma esposa meia boca. É isso que você quer para você? De estudo, 15 minutos por dia não é o suficiente, mas é melhor que nada. Então, é chato, ninguém faz amigos estudando. Se forem estudar em grupo, desliguem o Wi-Fi e deixem os telefones em casa. Senão não tem essa. Bom, quem gosta dessa matéria, não levanta a mão. Ninguém com medo ali. Assim. Bom, enfim. Eu, particular, gosto muito dessa matéria. Ninguém gosta, tanto por causa do professor. Ninguém entende também, porque ninguém quer entender. A matéria é chata, o professor também é chato. Só que não é assim que funciona. E alguém pode me responder para que filosofia? Uma pergunta. Para que filosofia? Tá, enfim, para que filosofia? Nada mais é do que a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Ela não serve para nada. Filosofar e viajar na maionese. Ela só tá aqui. Só que quem disse isso? Quem disse isso? Mas a Angelita sempre Fala isso, ela lá que pega bastante. Porque um cara que disse isso, nada mais nada menos que um filósofo. Um cara perdido, com a cabeça no mundo da lua, que não fala nada com nada e coisa que ninguém entende. Então, ela não serve para nada. Só que para a sociedade, algo só deve ser criado se tiver alguma finalidade prática. A filosofia é uma finalidade teórica. No momento que você faz uma pergunta, você já está filosofando. Não precisa, certamente, falar uma frase ou uma verdade, sei lá. Só que no momento que você pergunta, você questiona, você já está praticando algo que se chama filosofia. No momento, para que isso? Para quê? Por que eu existo? Por que respiramos? Enfim, tudo. E a filosofia é a mãe de todas as matérias, porque todas surgiram da filosofia, com certeza. Não tem outra explicação, porque ela explica tudo. Tudo que tem para explicar. Quem pensa bem acaba tendo uma arma contida nas mãos. O teu pensar é o que você tem de melhor. Então, se você não desenvolver a tua inteligência, se a gente pega Brasil, Estados Unidos, um país da Europa e um da Ásia e vamos medir competências, matemática e português, por exemplo, a gente consegue ser o primeiro, de trás para frente. Se a gente pega o ranking geral da educação, o Brasil ainda consegue ser só melhor do que os países africanos bem pobres. Sempre tem uma economia entre as 10 maiores que poderia, porque não está entre os 10 na educação.
Mas não é isso que acontece, é o 36º. Aí a gente pega o Uruguai, que dá um terço, não dá um terço do Brasil. Tranquilo, professor? O cara falou que não era Obrigado. Aí a gente pega o Uruguai, que dá 5% do Brasil em população, a economia nem dá para comparar com a do Brasil e está em oitavo no âmbito da educação. Como isso? O Brasil é bem mais rico e o Uruguai está no banho. Um problema na questão dos salários aqui. Vamos pegar o garimpo, por exemplo. Por que o garimpo é tão mal? Porque a maioria das pessoas não tem o mínimo de educação, não tem nem o médio, nem o fundamental. E daí o que acontece? Quando tem muita gente querendo uma vaga, simples, não dá qualquer salário. E se a gente pega um outro país, da Europa ou outro país, como a maioria das pessoas tem uma qualificação profissional boa, eles se obrigam a dar um salário melhor. Faça você mesmo a mudança que quer ver no mundo. Uma coisa também que deveria ter dito no primeiro ano, não precisava no final do ano fazer cursinho. Quem faz curso aqui? Não é errado, quem tem condições pode ser que faça, mas o certo seria aula dada, aula estudada. O aluno que chega em casa depois de uma aula de português de manhã, o que ele deve fazer? Ele deve estudar, rever, escrever, ler não é estudar, assistir aula não é estudar, escrever qualquer besteira não é estudar, conversar não é estudar. Você tem que, para você fixar algo na cabeça, você tem que ler uma coisa teórica e desenvolver perguntas e respondê-las. Você mesmo, não importa. Claro, vai ser mais fácil, mas mesmo assim você vai estar fixando, você vai... Então, aula dada é aula estudada hoje. Não deixe para amanhã, porque não vai adiantar. E não circular final de semana, porque não vai adiantar também. A rotina é o essencial. O hábito tem que ser rotineiro. Então, não precisava, obviamente, de um cursinho, mas enfim, ninguém sabe disso, ninguém sabia que tinha que chegar em casa e estudar. Ninguém faz isso. Às vezes chega de noite, eu não vou estudar, não aprendi nada mesmo. Só que, e aí, o que vai acontecer? E o tempo. Chega aquela famosa folha branca, cheia de questões, chamada prova. E aí você olha para o professor, o professor deu um branco. Estudou um dia antes, é óbvio que vai dar um branco. Então, nada mais é que o tempo. O tempo faz você esquecer. Tem uma curva de esquecimento que ela é bem longa. No primeiro dia você não lembra nada do que você estudou. Se você rever, vai começar a baixar e cada vez vai se tornando mais épico, você vai fixar mais conhecimento na sua cabeça e vai falar mais, desenvolver mais. E o tempo? Quem pode me dizer, claro e brevemente, quem é o tempo? Não podemos tocá-lo, não podemos pegá-lo, não podemos, talvez, senti-lo em alguns anos, na pele, ou no tempo, no sereno, sei lá. Não, vocês vão continuar, eu acho. Agora eu esqueci. Tá bem legal. Tempo? Bom, se você não fizer a experiência de chegar em casa, pegar um texto difícil para ler, você vai ter perdido a chance. A chance. Então, a gente deu as chaves do castelo, mostrou o caminho, facilitamos. Agora, fica a critério de vocês escolher. Então, pega o livro e aprende, porque tem que aprender. Muitas vezes o que acontece é preguiça e covardia. Uma outra coisa, todo mundo tem medo às vezes pela opinião dos outros. Não vou perguntar porque o outro vai rir de mim. Só que agora se pegar, quando vocês tinham 7, 6 anos, quem vestia vocês, o pai ou a mãe de vocês? Mãe. Vocês tinham ideia como eles vestiam a gente? Horrível.
Ninguém ligava pra opinião, todo mundo era feliz sem saber. Hoje em dia, a gente se veste para agradar o outro. Né? Imagem hoje é tudo. Ninguém tira foto com um copo de água na mão. Todo mundo com cerveja ou um vodka. Ou ninguém, às vezes, num churrasco, tira foto, selfie com a carne. Né? A carne pode ser um gato ali queimado, mas tá ali, né? A imagem hoje é tudo, tá se vendendo. A opinião dos outros não vale nada. Se você pensar, não vale nada. Quem cria a própria opinião é você mesmo. Se eu estou vestido adequado ou não, a opinião, se eu estou bem, é minha. O outro não tem nada a ver. O mundo é feito de imagem. Mano. Se você se vestir para os outros, eu comprei um carro, coloquei um som, mas o outro não gosta das músicas que eu escuto. Vou escutar as músicas dele, então, para agradar, para ter a companhia dele. Daí você põe uma música e ele logo fala, tira essa música aí de preto, sei lá o quê. Então, agradem-se vocês mesmos, não ao outro. Por que de preto? De branco, então. Não sou racista. De afrodescendente. Tipo, que nem agora pode ser a gente pergunte, alguém quer fazer alguma pergunta e ninguém queira. Só que daí depois, tipo, na sala de aula, ele ter perguntado isso, tudo pela opinião dos outros. Eu não vou perguntar porque ele vai dizer que eu sou um trouxa ali, perguntei essa pergunta óbvia. E enfim, alguém tem alguma pergunta? Eu queria ver vocês dois nessa palestra. Que? Maravilha! Eu acho que foi influência de uma professora. Puta vida. Ela disse que, tipo, ela ficou sabendo que a gente estudava fora da escola. E ela disse, vocês são... tem desempenho, assim, vocês buscaram, vocês querem alguma coisa. E, tipo, ela falou, vocês deviam dar uma palestra uma vez. Então, tipo, veio na cabeça, vamos fazer, né? Eu comentei com ele, cederam aulas para nós, desenvolvemos um projeto, uns PowerPoint, slides, botemos algumas verdades que eram necessárias, coisa que ninguém sabia, nem nós mesmos, tanto que a gente aprendeu e estamos tentando passar para vocês, que o mundo é muito pior lá fora do que aqui dentro da escola. O mundo não vai ser carinhoso com ninguém, vai pisar em você, vai fazer tudo isso. Então a gente está tentando abrir para não se acomodar com um pouquinho a coisa. Eu não quero o básico. Por que eu não posso ter alguma coisa também? Porque eu não busco. Por que eu não posso ter um carrão? Porque eu não trabalho. Aí o terceiro. Não. Enfim, Talvez a principal motivação que tenha levado a palestrar foi querer abrir os olhos dos jovens que, assim como eu, quando estava no colégio, não tinha me ligado como era importante o conhecimento. Não tinha um certo senso crítico, apenas ia pelos outros e sempre concordava, mas nunca dava a minha opinião. Então foi por isso querer mostrar para a galera, quanto antes, como é importante você ter um pensamento próprio. porque, obviamente, o professor não precisa estudar, porque ele já estudou, então o aluno também não quer estudar, e aí o que vai ser? Tem raro, né? Aluno querer ser professor, quero ser professor, só que não faz nada para ser professor, não estuda, não presta atenção nas aulas, não faz isso, não faz aquilo. Futuramente acaba pagando uma faculdade e trabalhando por isso mesmo. Então, não, tipo, sei lá, vamos atrás, tem tantas formas de fazer uma faculdade de graça hoje que ninguém tem. Todo mundo faz o Enem ali, difícil que foi, só que não se prestou nem para pegar um caderno no decorrer do ano. Então não sabia nada, obviamente chutou. Era 3 horas e estava embora já. Vou embora, o caderno não quero, eu pego a nota. Então, eu acho que foi também um desafio quando chamaram a gente para dar uma palestra, porque nunca tínhamos pensado nisso. E quando apresentávamos trabalho, ou TCC, ficávamos quietos, nervosos, suava a mão, secava a boca, tipo, enfim, eu acho que foi... E também, eu acho que eu, pelo menos, eu descobri o lugar onde eu quero estar, que é aqui na escola. Que faculdade você sabe? No momento nenhum. Tô esperando para entrar no federal. Tô esperando a nota.
curso. Engenharia ambiental. E eu, obviamente, também na Federal de Santa Maria, que é física, hoje. E eu estudo bastante, só que não é parte teórica, então uma conta não me pergunta nada. Só que meu curso eu faço física há 5 anos e me especializo em coisa. Esqueci o que eu estava falando. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém tem? Tem certeza? Eu acho que é isso. Só uma frase que eu queria falar para ela. Aristóteles dizia o seguinte: estudar é o caminho, é a libertação para um mundo melhor e para a vossa senhoria. Valeu! Obrigado pelo tempo. Tchau. Não.